Meninas do segundo ano, hoje na nossa aula de literatura nós vamos falar um pouquinho sobre o arcadismo, né? Para vocês recapitularem o que foi o arcadismo, para a gente conseguir chegar lá no romantismo que está próximo aí. Então, vamos entender o que estava acontecendo no arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo? O arcadismo vem da palavra Arcádia. O que era Arcádia? Arcádia era uma parte, uma região campestre ali da Grécia, certo? Que era uma região com seus pastores e suas ovelhas, era iluminado, era radiante, era solar essa parte da Grécia aí, onde todo mundo queria estar, lembra quase o paraíso, certo? Então a Arcádia vem dessa palavra, o arcadismo vem dessa Arcádia. E aí eu tenho outras expressões também, né, que vão girar em torno dessa Arcádia, que ali na arquitetura, na pintura também vão ter esse lado iluminado, certo? Então, arcadismo ou neoclassicismo, vamos entender o que aconteceu historicamente, certo? Eu saí do barroco, lembrando que eu saí do barroco. O barroco esse lugar subjetivo, esse lugar inconcreto, esse lugar de dúvida, né, em que o homem está cheio de dúvidas, em que a igreja está impondo leis e regras, né? O homem está ali em dúvida do que fazer, se ele aproveita a vida dele ou se ele segue as doutrinas da igreja. Então, no arcadismo não, o arcadismo é completamente diferente, ali é concreto, é objetivo, o homem pensa, ele existe, então o homem está ali querendo aproveitar a vida dele, por isso o arcadismo é tão iluminado, o arcadismo tem a ver com o campo, tem a ver com fugir, né, da cidade, do urbanismo e ir em busca do campo, esse lugar bucólico. Bucólico quer dizer simples, as coisas da terra, do campo, né, o homem pastor com sua ovelha, né, essa questão toda. O que está acontecendo historicamente? Eu tenho aí a Revolução Francesa acontecendo, eu tenho o Iluminismo acontecendo, eu tenho a questão dos Estados Unidos como a primeira América, né, a ser dependente, a criar independência, então a sair da escravidão, então o homem livre. Então tem isso tudo acontecendo. Eu tenho a Revolução Industrial acontecendo. Então, enquanto lá no Barroco, né, a igreja pregava que era pecado o homem lucrar, que era pecado o homem ganhar dinheiro, aqui não. Aqui o homem está gostando de ganhar dinheiro, está gostando de lucrar. Então a reforma industrial vem, né, trazendo as máquinas, então o trabalho braçal é deixado de lado e a indústria toma conta, né, as máquinas tomam conta, então o homem está gostando desse período. E então aí também o que acontece? A coroa, né, está saindo do poder, né, então a família real está saindo do poder da Bahia e migrando para onde? Migrando para Minas Gerais, mais precisamente Ouro Preto, até então conhecido como Vila Rica. E o que está acontecendo ali naquele espaço? Está acontecendo o ciclo do ouro. E o ciclo do ouro, então tá acontecendo, muito ouro está sendo encontrado, e aí a coroa real chega e fala assim, olha, esse ouro todo que vocês estão pegando para vocês é nosso, então devolva, faça o favor de devolver. É nosso por direito, a gente que comanda aqui, a gente que manda nisso tudo. E aí acontece aí também a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, essa questão, essa rebelação, né, por essa questão do ouro, por essa exploração do ouro. Então eu tenho aí grandes nomes, os escritores vão fazer parte da Inconfidência Mineira. E a literatura, que é o nosso destaque aqui, ela é dividida em duas partes no arcadismo, né? Eu tenho aí a lírica e a épica. A lírica tem dois grandes nomes muito importantes aí. Cláudio Manuel da Costa, que vai escrever aí suas líricas através da musanice, lembrando que essa época aí os escritores, os autores trabalhavam com amor cortês, com amor galanteador, com amor que não é alcançado, que está no plano da imaginação. Então eles idealizam essa paixão, essa mulher, e chamam de musa. A musa está num plano acima, no plano da imaginação.
certo? E aí ele cria Anice, que é a musa dele. Eu tenho outro nome também aí, Tomás Antônio Gonzaga, que escreve o livro Marília de Disseu. O Disseu é o próprio Tomás Gonzaga, que cria esse pseudônimo aí para poder escrever, porque na época eles eram confidentes, então eles estavam sendo procurados, eles não poderiam destacar o nome deles, então eles criaram esses pseudônimos aí. E aí a Marília é essa musa do Disseu. Então o livro é dividido em liras e ao tempo todo ele representando esse amor que o Disseu sente por Marília, esse amor galanteador, esse amor sonhador, esse amor do campo. Embora esses dois, tanto o Cláudio Manuel da Costa, tanto quanto o Tomás Antônio Gonzaga, os dois, apesar de serem da cidade, do urbanismo, eles buscam inspiração nesse período aí do pastor. Então, na lira deles vai acontecer muito essa coisa pastoral, né? Essa coisa das ovelhas, da musa, do bucólico, do campo, porque o campo aqui é o destaque, né? Enquanto lá o homem do barroco tá nessa questão do carpe diem pesado, né? Olha, aproveite o seu dia, mas se você não seguir as regras, quando o seu dia acabar, você vai se arrepender de tudo isso que você viveu. Aqui não, o homem quer mesmo aproveitar o dia, quer aproveitar a vida, o melhor que a terra pode dar, o melhor desse período, né? Desse espaço simples, desse espaço campestre. E aí eu tenho o épico também. A literatura épica dessa época, quer dizer essa questão dos grandes feitos, dos heróis aí, né? Aí eu tenho o Basílio da Gama, certo? Que é a primeira vez, no livro do Basílio da Gama, que é um poema, né? Que trata muito da questão do indianismo, né? O índio, é a primeira vez que o índio vai ser representado na literatura dentro de um livro completamente distorcido. Mas é a primeira figura do índio ali até então, né, produzida. Nós vamos ver também o índio completamente diferente ali no romantismo. E lembrando que tanto o Basílio da Gama como o Frei Rita do Herão, eles foram radicalizados na Europa. Então são brasileiros que foram estudar na Europa. Então a visão de um europeu, a visão de fora do Brasil. Então não é o Brasil dentro do Brasil. É alguém, né, que foi estudar fora, que vê o Brasil não de dentro. Essa é a questão dos dois. Então por isso que nós vamos encontrar aí o índio dessa forma. Eu tenho aí o Rita do Herão, ele vem com o Caramuru, né? E o Basílio da Gama vem com o Uruguai. O Uruguai, ele representa aí a guerra do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal até então era aí o líder, né? E o Basílio da Gama, ele querendo ganhar prestígio com o Marquês de Pombal, ele vai criar essa forma distorcida dos jesuítas. Nada mais é esse livro do que um poema que representa a expulsão dos jesuítas, né, das terras ali. Essa briga por território, essa briga territorial. E aí os índios vão ser os maiores prejudicados, porque os índios vão morrer, eles vão lutar aí contra a tropa aí do Marquês de Pombal, contra armas de fogo, né, com arco e flecha dos índios, e eles não têm a mínima condição, embora em alguns momentos eles consigam reverter a história e estar por cima. Porém, é um campo completamente caótico para os índios, e a culpa disso tudo vai ser dos jesuítas, como se os jesuítas fossem os grandes vilões. É assim que é representado, porque eles induziram os índios a lutar. Então os índios estão no meio dessa guerra aí e acabam sendo prejudicados. Eu tenho o Amor aí. O Uruguai é bem interessante de ser lido porque retrata essa época do que está acontecendo. E aí tanto que o Basílio da Gama ele acaba ganhando, né, um cargo ali na tropa do Marquês de Pombal por representar essa questão, né? Levando os índios como os fracos, os jesuítas como os vilões que induziram toda a guerra, que eles eram gananciosos, completamente distorcido.
Então, esse é o arcadismo. O arcadismo é esse tempo bucólico, esse tempo do campo, esse homem do campo, esse homem das musas, esse homem que está em paz consigo mesmo, esse homem que quer, né, viver o melhor que tem a terra, respirar esse ar puro e limpo dos campos, certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o romantismo. Vamos introduzir como foi o romantismo. Então, até a próxima. Valeu!